Nosso evangelho de hoje é Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Encontramos esse texto também em Marcos 6, 45, 52 e João 6, de 16 a 21. Certamente, primeiro em Marcos, depois em Mateus e por último em João. Os textos de Marcos e João têm algumas diferenças do de Mateus. Marcos enfatiza as ondas balançando os remadores, não cita a cena de Pedro, conclui mostrando a incompreensão dos discípulos e tem como objetivo revelar Jesus como divino, isto é, aquele que tem o domínio sobre as ondas do mar. O medo assinala a epifania de Cristo diante dos discípulos. João, por sua vez, não cita a entrada de Jesus na barca, também não cita a cena de Pedro e tem como objetivo mostrar Jesus como Senhor majestoso, livre, poderoso e Salvador. Mateus, então, apresenta um texto maior. Segundo ele, as ondas balançavam a barca, insere a cena de Pedro, que segue Jesus, mas ao preocupar-se com as ondas, ou também pelo fato de duvidar, afunda e ainda, como homem simples e humilde, grita pela salvação. E é salvo. Traz a confissão de fé de que Jesus é o Filho de Deus. Mostra, antes de tudo, uma preocupação com a barca sendo sacudida pelas ondas e pelo vento impetuoso. Imagem certamente tirada da barca de Noé durante o dilúvio, assinalando o medo dos discípulos pelo fato de possuir uma fé fraca. Conclui afirmando a presença salvadora de Jesus. Em outras palavras, diferentemente de Marcos e João, textos cristológicos, o texto de Mateus é mais sotero-eclesiológico. Ao final da multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos cheios, significando o pão da palavra de Deus, esses 12 cestos, o número 12 como sinal dos 12 discípulos, devem ser levados para o outro lado, onde habitavam os pagãos, que necessitam chegar ao conhecimento de Deus. Há uma imposição de Jesus quanto ao ide, ao levar consigo os 12 cestos, ao atravessar o lago até chegar ao destino querido por Jesus.
Esse envio obrigatório reflete a necessidade da salvação para os outros povos. Terminado aquele encontro com as multidões de Israel, Jesus se retira sobre o monte, deixando seus discípulos sozinhos na travessia do lago. Há aqui um sinal claro, tanto do ressuscitado, sobre o monte, quanto da missão da igreja, a barca no mar, na direção dos pagãos. No monte, Jesus se encontra com o Pai. Nas águas, a igreja se encontra com os mais terríveis desafios de opositores de Deus. Sozinhos, os discípulos, isto é, os batizados, missionários, sem a presença física de Jesus, precisam enfrentar os desafios do mundo, a fim de que a palavra de Deus chegue a todos os povos. O texto traz uma eclesiologia. A barca se encontra nas águas, isto é, no meio da iniquidade do mundo. A barca de Noé, por exemplo, em meio aos perseguidores, Faraó e seus soldados no mar, e sacudida pelas diversas ondas de orgulho, corrupção, desonestidade, individualismo, jogo de interesse, manipulação das consciências e da verdade, animalização do homem, coisificação da pessoa, desprezo às coisas de Deus e seus ensinamentos fora e dentro da igreja, indiferença à nova e eterna aliança em Jesus Cristo. A barca, estando nas águas, é também o sinal da pesca de homens que devem sair da escravidão do mal, simbolizado pela água. Apesar das enormes dificuldades, a igreja deve ser perseverante, confiando unicamente em sua cabeça, caminhando na direção dele. Pedro, enquanto estava na direção de Cristo, dominava as águas, sinal de participação na divindade, mas quando duvidou, afundou. Encontrou a salvação quando humildemente gritou o nome de Jesus, isto é, quando voltou-se novamente para o Senhor. Podemos ver aqui também um sinal da vida de Pedro, que antes se coloca decididamente no seguimento de Jesus, depois o nega e chora amargamente. E em seguida muda completamente, assumindo a missão de apacentar o rebanho do Senhor. A igreja se apresenta como uma pequenina amada do Senhor, que faz questão de se lhe fazer presente ao lado de Pedro, cabeça visível do rebanho. O texto apresenta uma teofania. Jesus vem sobre as águas. Segundo Jó 9:8 e 38:16, somente Deus tem o poder de andar sobre as águas, que em Deuteronômio 33:29 simbolizam o mal. Ou seja, com essa afirmação, o evangelista revela a divindade de Jesus. Ele conclui seu texto justamente dizendo que Jesus é o Filho de Deus, não no sentido de um justo, mas no sentido de ser Ele mesmo o Senhor. Na verdade, trata-se de confissão de fé pascal. Um dado claro para essa afirmação se encontra na forma como Jesus fala, sou eu, expressão que designa Javé, e como é visto pelos discípulos, um fantasma que sinaliza nesse texto Jesus Cristo ressuscitado, não compreendido pela simples razão, mas tão somente pela fé. Daí a crítica do texto à pouca fé dos discípulos. Em outras palavras, Jesus ressuscitado não estará mais visivelmente na igreja. Sua presença tornou-se certa, real e verdadeira, substancial e espiritual, e exige necessariamente a fé. A igreja precisa cumprir o mandato do Salvador, confiando absolutamente em sua presença por ação do Espírito Santo, dado como alma da mesma igreja, que não deve temer os inimigos da salvação, mesmo que tenha de pagar o preço do martírio. O importante é que toda a igreja caminhe na direção de Cristo, não desvie jamais de sua visão, crendo firmemente no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, colocando-se no mundo como o dom de Cristo para a salvação de todos,
levando ao conhecimento a cura e libertação dos aprisionados no mundo de si mesmo e da idolatria. O medo indica fragilidade, desconfiança, fraqueza na fé e muitas vezes desespero e desorientação. Por essa situação passou o profeta Elias, depois de matar todos os 450 sacerdotes de Baal, sendo perseguido pelo rei Acabe e sua ímpia esposa Jezabel, seguidora de Baal. Elias necessitou de um profundo encontro com Deus para vencer todos os seus medos e confusões interiores e ainda superar seu próprio contexto histórico de perseguição e indiferença ao Deus que ele amava. Pois bem, esse medo atingiu também os apóstolos diante do mistério da morte de Jesus e ainda continua perseguindo homens e mulheres cristãos na atualidade. Além disso, o medo por causa das limitações pessoais, como falta de fé, de esperança e também pelo receio das perseguições empreendidas mediante o uso desequilibrado do poder nas mãos de infantis e infames sob as armaduras da hipocrisia. Nesse mundo, cristãos do mundo inteiro, não tenhamos medo de seguir, servir e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da Igreja e condição única de salvação. A barca de Cristo estará sempre segura, pois Ele se faz presente nela como Deus vencedor de todos os males. As tempestades não significam nada diante do poder de Jesus Cristo, de dentro ou de fora da Igreja. Os vendavais serão sempre vencidos pela presença do Senhor e pela nossa fé. Na conclusão do capítulo, Mateus apresenta um reconhecimento da pessoa de Jesus e uma divulgação de sua presença naquele lugar, acorrendo, portanto, a ele os que ali se encontravam doentes e necessitados de esperança. Jesus curou a todos que o tocavam, a todos que o buscavam como esperança de vida, de vitória e libertação. Ninguém passa despercebido por Jesus. Seu olhar penetra o mais íntimo das pessoas. Ele enxerga o que existe de mais profundo nelas. Ele sabe como entrar nos seus mundos sem feri-las, mas tão somente libertá-las para lhes conceder a salvação. É necessário tocar Jesus para se ter uma vida nova, abraçá-lo como razão absoluta de toda a existência. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.